Imagens divulgadas hoje, obtidas também pela Jovem Pan, mostram que o ministro Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, circulou, conversou com os invasores que depredaram os prédios dos poderes, inclusive o Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Estão aí as imagens para vocês. Essas cenas exibidas detalham como o GSI agiu naquela tarde, levantando suspeitas de colaboração com os manifestantes. O material destaca que integrantes do Gabinete de Segurança recuaram no momento em que os primeiros manifestantes se aproximaram ali do Planalto. Além disso, é possível ver também que membros do GSI cumprimentam, entregam água, batem continência ali para alguns manifestantes, e é sobre isso que a gente quer debater neste momento. Primeiro, quero entender dos senhores de que forma que essas imagens caem para a opinião popular e também para as autoridades. Começo contigo, Fábio Piperno. Boa tarde a todos. Eu acho que é claro que tudo isso tem um efeito inicialmente bombástico, porque, na verdade, confirma uma série de suspeitas em relação à relação entre GSI e governo. Logo depois do 8 de janeiro, o presidente Lula trocou, inclusive, 121 integrantes do GSI, um órgão comandado pelo general Gonçalves Dias. E aí vamos só fazer uma rápida retrospectiva. Esse general, lá no passado, era tido como alguém da confiança do presidente Lula, porque chegou a trabalhar nos dois governos Lula. Sim. E aí ele retorna agora para ser o sucessor do general Augusto Heleno, alguém extremamente identificado com o bolsonarismo. Então, o GSI também trazia no seu corpo de funcionários muitos integrantes que participaram do governo anterior. E a partir do 8 de janeiro, logo após o 8 de janeiro, muitos desses integrantes foram trocados. No mês de janeiro foram 121. Então é óbvio que havia lá uma relação de desconfiança. Houve também um momento em que o GSI sai da órbita, aliás, a BIM sai da órbita do GSI e vai para a Casa Civil, em um outro indicador de que havia, no mínimo, alguma desconfiança do governo em relação a esse órgão. Pois bem, o que acontece agora é que essas imagens, elas mostram que, mais do que a desconfiança, havia sim uma cumplicidade de muita gente do GSI com os golpistas. Ora, golpista é criminoso, golpista é estuprador do Estado de Direito. Golpista não pode ser acariciado por autoridades, por quem está encarregado de fazer a segurança do governo. Então, é óbvio que há sim uma relação, não só de desconfiança agora, mas de configurada traição. Lá atrás, em 1968, um deputado da oposição disse, num determinado momento lá, que o Exército era um vale-aconto de torturadores, e isso foi tido como o estopim para a decretação do AI-5. Pois bem, será que não é o caso agora de se perguntar se o Exército é, sim, um vale-aconto de golpistas ou de traidores? Porque fica muito claro que havia, sim, uma conivência com os manifestantes. O ministro do GSI, Gonçalves Dias, também seria um traidor, no teu ponto de vista? Gustavo Segré, bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. Eu acho que é difícil justificar qualquer coisa. Vamos imaginar por um momento que o Piperno está certo. Teve conivência de alguns integrantes. Então, por essa conivência, muitos deles foram demitidos. Mas quem era a máxima autoridade nesse dia? Gonçalves Dias. E ele continua até agora. Inclusive, hoje deu uma furada na convocatória que tinha para as 13 horas, 14 horas, em função das imagens que foram develadas. Então, não aplica a situação de que os outros eram coniventes e o Gonçalves Dias, que é a máxima autoridade, ele não sabia de nada. Ele aparece nas imagens. E aí, claro, vem aquela pergunta. Por que em fevereiro, não estou enganado, 6 ou 7 de fevereiro, o governo Lula decretou sigilo das imagens do Palácio do Planalto? Essas imagens que hoje estamos vendo, e fica muito claro por que colocaram sigilo. Porque não era discutível que alguém do GSI
Gabinete de Segurança Institucional estivesse aí para a insegurança do Palácio do Planalto. Como uma pessoa que está aí para controlar a seguridade, a segurança do presidente e do patrimônio, entrega água para um manifestante, para um golpista, teoricamente falando. E como, porque tem muitas imagens que provavelmente a pessoa que está nos olhando, que está nos assistindo, já deve ter visto, mostra como essa barreira de segurança que tinha com carros na rua, que foram retirados, com soldados que foram colocados em outro lugar, com liberação de lugares onde os manifestantes podiam entrar. Isso, como se explica? Não tem uma explicação. Então, eu aceito o comentário do Piperno dizendo que pode ter conivência das pessoas, mas estamos falando de pessoas das Forças Armadas. E a Força Armada, qualquer uma, tem um conceito muito claro de autoridade. A pergunta é, a autoridade indicou que coisa? Sejam coniventes ou vamos confrontar os manifestantes? Porque a confrontação não se observou, só a conivência. O Gabinete de Segurança Institucional tentou se explicar dizendo que estava apenas ajudando a conduzir as pessoas para fora ali do Palácio do Planalto, nestas imagens que nós acompanhamos. Agora, cumprimento, batida de continência ali para as pessoas que estão ali, entrega de água, conversinha. A resposta cola, Alan Gani. Como que você vê essas imagens? Muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Não cola, né? A casa é sua, pode entrar. Só faltou falar isso, se é que não falaram naquele momento. E veja como o roteiro aqui no Brasil segue o roteiro americano. Lá nos Estados Unidos houve a invasão e o que ficou comprovado depois? Agentes do Antifa e do Black Lives Matter infiltrados ali justamente para escalar o conflito, Piperno. Isso é um fato. E depois supostas ligações do FBI, também com agentes ali infiltrados para escalar justamente o conflito. Aqui não teve agentes infiltrados, mas parece não, o vídeo mostra que houve uma omissão do governo federal. Afinal de contas, o GSI está ligado ao governo federal. E a quem interessa esta omissão? Esta é a pergunta a ser respondida. A quem que interessa? Talvez a narrativa de que foi um golpe interessava justamente ao governo federal para queimar e sepultar de vez o bolsonarismo. Não interessava uma narrativa de vândalos invadindo. Eu sempre, neste programa aqui, disse o seguinte: a mera ocupação de um espaço não significa que você tomou o poder. Para você tomar o poder, você precisa de alguém com mais poder do poder constituído. Quem que tem mais poder que o poder constituído? Quem que tem mais poder que o Supremo, que o Congresso, que o Executivo? Somente os militares, que não houve a participação deles até então. O que houve, o que a gente sabe, de acordo com as imagens, foi uma omissão do GSI. E aqui a pergunta: por que esta omissão do GSI? A quem interessa? E é justamente a direita que quer uma resposta da sociedade. É a direita que cobra uma CPI. E é justamente o governo federal que tira o pé e não quer uma CPI, muito embora foram avisados pela ABIN por 48 órgãos ligados ao governo federal. Piperno, por que você reagiu durante a fala do Alan Gani agora? São muitas coisas. Primeiro que no Capitólio tem 800 e poucas pessoas aí, aliás, muitos já, inclusive, condenados, né? São golpistas. Mas teve participação golpista dos antifas lá infiltrados. Black Lives Sullivan, se eu não me engano. Isso aí é uma ilação. Não, isso aí foi isso aí é uma fantasia. Você está pegando o cara lá da Fox, né? que tem, assim, tanta credibilidade quanto tem lá um corintiano para ele. A Fox só noticiou, ele foi condenado. Bom, o fato é o seguinte: primeiro, é óbvio que há omissão, sim, do GSI, que é uma área do governo que até então, até aquele momento, 8 de janeiro, com uma semana de governo, infestada de bolsonaristas. Ponto. Até porque não havia dado tempo para mudar todo mundo. Segunda coisa,
ninguém do governo convidou aquelas hordas de bandidos, né, de estupradores da Constituição para invadir a sede dos três poderes. Eles foram. Se depois a segurança falhou, se houve omissão, é uma outra história. Mas houve uma ação golpista. Tá? Eles não foram lá convidados. Houve uma ação segurança falhou. Tem engano e tem segredo também para falar contra isso. Eu estou dizendo, eu não estou negando que a segurança... Não. É óbvio que a segurança falhou. Não é que falhou, se a segurança não tivesse... Pois é, então, exatamente, o GSI, essa área, até então, ainda dominada por bolsonaristas, foi conivente. Agora, é insustentável a permanência, a situação do general Gonçalves Dias. Ele tem que ir para a rua. Aliás, ele já deveria ter ido antes. O deputado Orlando Silva, insuspeito do PCdoB, inclusive, defende a convocação dele para explicar assim. E eu me lembro, e olha, não custa a gente também, de novo, buscar referências da história para entender que essas coisas elas não são inéditas. Por exemplo, Pinochet fazia parte do governo Allende e ajudou no golpe. Aliás, ele foi o artífice do golpe. Então, é preciso sim que se faça uma faxina, principalmente nessa turma das Forças Armadas que estava acampada lá no GSI.